Olá, que bom ter vocês aqui conosco, mais uma palestra aqui dessa série, que fala sobre a abominação da desolação, ou seja, o sistema monetário e financeiro, esse monstro que vem assolando a humanidade, e particularmente aqui o Brasil, mais particularmente ainda os segmentos pobres trabalhadores. Né? Então, hoje, a palestra de hoje, eu falo sobre o indivíduo mercadoria. O indivíduo, para viver, ele tem que vender sua força de trabalho. Então, o indivíduo é mercadoria. E é sobre esse prisma que nós vamos focalizar hoje. E é sobre esse prisma em que as passagens no Apocalipse, e algumas passagens nessa que vamos focalizar hoje. Por exemplo, aborda o indivíduo. Focaliza o indivíduo, né? O indivíduo mercadoria. Então, ele é o indivíduo mercadoria marcado na sua mão, ou na sua destra, ou seja, a mão direita, a mão hábil, simbolizando o trabalho material, o trabalho manual, o trabalho material, no contexto da divisão social do trabalho material e intelectual. Então, ele é marcado na sua mão direita, que é um simbolismo, uma figura de linguagem, e também na testa, ou na fronte, né? Como também se usa dizer. É essa que representa o trabalho intelectual no contexto da divisão social do trabalho material e intelectual. Né? O indivíduo mercadoria marcado na mão e na testa, no seu trabalho material, ou aqueles outros que estão exercendo trabalho intelectual. E essa divisão, claro, você tem a mobilidade, daí um está exercendo trabalho material, mas ele pode passar a exercer, ou exercer simultaneamente o outro e vice-versa. Então, joguei necessário fazer uma recapitulação da palestra anterior, para poder melhor dar entendimento nessa palestra de hoje. Então, vamos lá. Uma recapitulação ainda da palestra anterior. Enfim, o espírito do capitalismo foi comunicado pelo modo capitalista de produção, foi desenvolvido nesse sentido, o processo de produção capitalista, imbuído do espírito capitalista, né? Caracterizado pelo aquele tipo de racionalização voltado para maximização da produção, do consumo e da acumulação de capital, uma coisa doentia, né? O indivíduo assumiu esse tipo de racionalização que vem desde Lutero, com a desenvolver a ética protestante, trabalho por vocação, né? Que significa isso. Seria vocação a Deus, mas isso aí foi uma grande balela desse tal de Lutero. Então, o espírito de capitalismo foi comunicado pelo modo capitalista de produção, né? Pelo processo de produção existente, né? Segundo o modo capitalista, ao sistema monetário e financeiro, né? Foi transmitido para o sistema monetário e financeiro, porque os banqueiros ficaram de olho grande, eles acabaram se apropriando das fábricas, né? E do respectivo modo de produção capitalista, porque ele gerava muito lucro, como gera ainda hoje. Assim, o sistema monetário financeiro desenvolveu o espírito próprio, a autonomia tornou-se autônomo, desregulamentado. Quando falam desregulamentado, que ele se transformou em autônomo, e a possibilidade de atingir o seu auge, né? Isso que ocorreu nas décadas de 70, 80 do século passado. Quer dizer, o tipo de racionalização da vida voltado de modo doentio, né? Para a maximização da produção, do consumo e da acumulação insaciável de capital, possibilitou ao sistema monetário e financeiro se desregulamentar, ou seja, se tornar autônomo
com espírito próprio, né? E a se unificar em rede global. Assim, dotado de espírito próprio, o sistema monetário e financeiro global, enquanto a imagem ou equivalente em valor da grande rede global de mercados. Então, quando ele assume essa condição, né, ele passou a atuar em diversos sentidos, a atuar de modo mais, né, eficaz, porque ele já adquiriu um poder enorme a partir das décadas 70, 80, sobretudo, né? Isso, claro, isso foi desenvolvendo, né, aos poucos. Nessa época, ele assumiu uma condição global, né? O sistema monetário, que Jesus chama também da imagem da fera, ou seja, da primeira fera, ou seja, a equivalência em valor do grande rede global de mercados macro-regionais. Ele passou a atuar com todo esse poderio. Claro, esse poderio dele está sempre ligado aos seus guardiões, que são os grandes interessados nisso. Por exemplo, hoje o maior guardião do sistema monetário e financeiro é os Estados Unidos, mas também a Alemanha, a Inglaterra, a França, né, e outros países. Por um aspecto, tal sistema desenvolveu a capacidade e passou a falar, entre aspas, isto é, a ditar normas impositivas sobre a sociedade globalizada. Passou também a atuar no sentido de que seja morto, entre aspas, ou seja, excluído da grande rede global de mercados macro-regionais, todos os indivíduos que não se prostrassem diante dele para o adorar, notadamente por temor, já que cada indivíduo se encontra dominado coercitiva e incondicionalmente ao sistema monetário e financeiro unificado globalmente. A abominação da desolação, que Jesus prefere chamar. Pois sem dinheiro e sem financiamento e cartão e coisa que o valha, torna-se quase impossível ao indivíduo sobreviver, já que ele se encontra inserido na bestial grande rede global de mercados macro-regionais. Então, o sistema financeiro é global, é o mundo do dinheiro, e o mercado das demais mercadorias também é global. O sistema financeiro é a imagem, a equivalência em valor do grande mercado global, grande rede de mercado global. Vamos rever o texto em tela na íntegra, para a gente pegar melhor o que eu quero tratar propriamente na palestra de hoje. Estamos fazendo aqui ainda uma revisão da palestra passada, para a gente não pegar o bonde andando, vamos dizer assim, para poder acompanhar o texto. Então diz lá, foi ler, esse ler é o modo de produção capitalista, né? Ou seja, o processo de produção capitalista existente. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera. Comunicar espírito à imagem da fera. Ou seja, transferir aquela ética capitalista, aquele tipo de racionalização sistemática voltada para a maximização da produção, maximização do consumo e a maximização da acumulação de capital. Essa ética foi passada, quando ele abocanhou as indústrias, ele abocanhou também essa ética que veio junto com ela. Então, imagens aqui significa aqui equivalência em valor, né? E fera significa a primeira fera, isto é, a que sobe do mar, a grande rede global de mercado que inicia lá nas primeiras viagens ultramarinas, formações de grandes impérios coloniais, ele só foi se desenvolvendo, se alicerçando mais, mas ele iniciou lá.
ele chama de a primeira fera, que sobe do mar, ou seja, do grande mercado, do grande mar o grande mercado, o mar simbolizando aquele mercado. Então, comunica ao espírito a primeira fera. Desse modo, essa imagem, ou seja, a abominação da desolação, né, o sistema monetário e financeiro, enquanto imagem do grande mercado, das demais mercadorias, se pusesse a falar, ou seja, ditar normas impositivas, como dita hoje, e fizesse com que fosse morto, entre aspas, alienado ou excluído do mercado, todo aquele que não se prostrasse diante dela. Dela é a imagem a imagem da fera, né? Ou seja, o sistema financeiro ou a abominação da desolação. Está lá em Apocalipse 13. Então, o sistema monetário e financeiro autônomo e unificado em rede global atua também no sentido de que nenhum indivíduo possa comprar ou vender sua força de trabalho. Ele está focalizando aí a força de trabalho, porque força de trabalho, o trabalho é que cria valor, né? Não é o sistema financeiro, não é o dinheiro que vira valor, né? Não é o comércio que vira valor, é o trabalho humano. Então, vamos rever. O sistema monetário e financeiro, autônomo e unificado em rede global, atua também no sentido de que nenhum indivíduo possa comprar ou vender a sua força de trabalho, se ele não for marcado, literalmente, como mera mercadoria, entendido perspicazmente como mera mercadoria, né? O indivíduo enquanto mercadoria, em razão da sua força de trabalho, que é mercadoria. Note bem, mercadoria essa inserida na bestial grande rede global de mercados macro-regionais, que é representado alegoricamente na figura da primeira fera, né? Essa grande rede de mercado macro-regionais é representada na figura da primeira fera, como já vimos, a que sobe do mar, descrita por João no Apocalipse. Lá em Apocalipse 13, 1, 9 e 12, né? Então, diz lá, fera que sobreviveu ao golpe de espada. No versículo 13, lá do capítulo 13, ele está se referindo à fera que sobreviveu ao golpe de espada. Explicamos isso em outra situação. Vou dar uma explicação ligeira aqui. O grande mercado, a época do Império Romano, ele abarcava um grande mercado, ia lá da Inglaterra, pegava o norte da África, o entorno, a região da Grécia Antiga, né, que ele chamava de nosso mar Mediterrâneo. Esse grande mercado, ele sofreu um golpe de espada, que foi justamente a Revolução Humanista, igualitária, a inversão dos valores desenvolvida por Jesus, que foi solapando a base desse sistema, esse grande mercado gerido pelo Império Romano, gerido pelos romanos, conformando o Império Romano. Então ele foi se definhando com essa inversão de valores. Não precisou de muito, 1/3 da população, ou menos, assumindo esse valor, ele vai desmanchando esse monstro. É nesse sentido que ele foi ferido pela espada. Mas ele agora está se recuperando ao passar ao período feudal, né? Depois de cerca de 1.500 anos, ele começa a se recrudescer com
recrudescimento das cidades antigas, formação de burgos, né, e desenvolvimento de novas cidades da classe média e do mercado do dinheiro, inclusive. Aí ele vai sobreviver ao golpe de espada. Então, o indivíduo, enquanto mercadoria, é representado metaforicamente, mas no contexto da divisão social do trabalho material e intelectual, e também como mercadoria inserida na grande rede global de mercado macro-regionais. Então, a gente está pensando no indivíduo nesses dois contextos. Enquanto na divisão social do trabalho material e intelectual, só porque ele está falando representando o trabalho na mão destra, e o trabalho material e o trabalho intelectual na testa ou fronte. Né? Porque ele está inserido no contexto da divisão social do trabalho intelectual e também no contexto da grande rede global de mercado macro-regionais. Então, nesses dois sentidos, o indivíduo é representado e condicionado pelo sistema monetário e financeiro, obviamente. Então, em dois sentidos, ele representa, o indivíduo focalizado aí. Em um sentido, o indivíduo, mercadoria, enquanto força de trabalho material, é representado por um aspecto metaforicamente, e por outro, através da figura de linguagem chamada metonímia, que toma a parte pelo todo, como marcado na sua mão direita, a mão destra, né? Isto é, o indivíduo mercadoria é marcado segundo o exercício do trabalho material, na atividade material que ele exerce, e seja destro. É isso que está sendo representado aí. Mas como mercadoria inserida também na bestial grande rede global de mercado macro-regionais, que é a primeira fera que sobe do mar, que ela começou lá, mas ela está até hoje, ou o que nós chamamos hoje de globalização. Ela foi só se alicerçando, se expandindo, se tornando mais complexo, o grande mercado global. Em outro sentido, o indivíduo mercadoria enquanto força de trabalho intelectual. Né? Então, ele focaliza o indivíduo mercadoria sobre dois aspectos, né? Ambos no contexto da divisão social do trabalho material e intelectual e no contexto do grande mercado global em que o indivíduo mercadoria, ou seja, força de trabalho, está inserido. Então, nesse outro sentido, o indivíduo mercadoria, enquanto força de trabalho intelectual, né, é representado na figura dele ser marcado. Ou seja, ele deve ser entendido na sua condição de trabalho intelectual. Então, ele é marcado simbolicamente na fronte ou na testa, simbolizando o trabalho intelectual. Ou seja, no exercício do trabalho intelectual que ele exerça. Mas também como mercadoria inserida na bestial grande rede global de mercados macro-regionais. A primeira fera que subiu do mar. Então, diz lá o texto. O sistema monetário e financeiro, entenda, conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte da mão direita, na mão hábil, destra, e na fronte, mão direita simbolizando trabalho material, na fronte, simbolizando trabalho intelectual. E que ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado com o nome da fera. A fera aí é a primeira fera, né, que consta lá no Apocalipse, a que subiu do mar, que está até hoje cada vez mais complexa, né, e mais expansiva e tudo. Isto é, a grande rede global de mercado macro-regionais.
ou com o número do seu nome. Esse número do seu nome, eu já trato ele em outro lugar. O significado de 666 é complexo. Então, é isso aí. Eu encerro aqui, então, essa palestra. E lembrando a vocês, se quiserem aprender o que está no Apocalipse, venha nos acompanhando, porque eu estou abrindo janelas para você. Cada texto assim desse que você pegar, que é a abordagem, a perspectiva, o ponto de vista, é esse. Ele está fazendo uma análise macroeconômica. Jesus não é aquele Messias muito bom, caridoso, faz milagre, mas burro, como os teólogos das igrejas protestantes, evangélica, católica e outras mais conseguiu botar na cabeça do povo, né? Ele era dotado de uma capacidade enorme, muitas coisas ele não podia nem ensinar, porque a humanidade ainda não estava pronta para receber. Mas então é isso, ele está fazendo aí essa análise, né? Aí no caso é o anjo de Jesus que está transmitindo para o João deixar registrado. Esse é um testemunho do que está acontecendo hoje. Ele deixou lá o testemunho. Então é isso. Agradeço, então, a atenção de vocês, né? Vão acompanhando esses textos. Quem quiser aprender, é importante que aprenda, porque ali no Apocalipse está falando coisas que estão acontecendo, que vem acontecendo, né? Na realidade, ele aborda desde no momento que Jesus atuou, incidindo na sua história em tempo de muito longa duração. Ele vai descrever vários desdobramentos e acontecimentos históricos, mas o de hoje que são importantes, que estão num momento agora que são importantes, para nós entendermos. Então, reitero aí o agradecimento à atenção de vocês e vai ter mais palestras sobre esse tema, né? Já teremos mais algumas palestras sobre o tema, e justiça e paz para todos nós,